Tá no ar mais um LabPod com meu amigo Gabriel Medeiros. Tudo bem, cara? Tudo ótimo. Pô, já vi você com esse casaco antes, né? Foi semana passada, quando eu tive aqui. Tá, entendi. Foi na terça-feira Você passada. não tem outro casaco, não, cara? Não, esse Pelo aqui amor de Deus, eu te ajudo. Esse é o de terça-feira. Posso comprar. Olha, hoje a gente está com um convidado especial que não é só não é só o cara, ele é meu amigo, né? E quando você tem um amigo desse porte, você fica, porra, que privilégio, né? Tô aqui com o Jackson Vasconcelos, o maior estrategista político do Brasil. Eu não conheço nessa minha trajetória de marketing político, eu não conheço um cara que conheça tanto política como o Jackson Vasconcelos. Jackson, seja bem-vindo agora como o nosso convidado. Sabe tudo e mais um pouco. E Deixa muito eu mais um começar pouco. com uma provocação. Lá vem. Provocação sobre o casaco. Manda. As grandes imagens no mundo, tipo Pavarotti, sempre foram marcadas porque os caras se vestiam sempre da mesma forma. Mark Então, quando eu Zuckerberg só olho... tem camisa preta. Lembra do estilo? Então, Isso aí. eu acho que você é o cara. Viu, Mário? Eu quando Aprende aí sento com o aqui, Jackson. que eu olhei assim, disse assim, esse cara é o cara. Esse casaco aí. Não, mas tem uma diferença, já. Tem uma diferença. Da semana passada ele tinha puxado o casaco pro meio. Agora o casaco tá até o pulso. Né? Me identifica, mas não me marca. Outro dia eu tava passando na rua aqui, eu vi você longe por causa do casaco. Aí. Aí eu disse, lá vai o gênio. Gênio é gênio, cara. Porra. Ô, Jackson, Oi. É muito bom, né, não? é muito bom te encontrar. Eu vou te falar. Nosso time é do cacete. Eu que tenho o privilégio aí de conviver com você, mesmo que agora não tão diariamente, né? A gente começou a trabalhar em campos distintos, mas é um privilégio enorme, né? Conviver com você, né? Ter a sua palavra de sabedoria diária no Reels, entender, né? Você é um cara que fica claro para mim, né? Você lê o jornal, lê o noticiário, comenta o noticiário, aquele comentário sempre inteligente, né? Além, né? Extra classe. Você está fazendo agora um trabalho de mentoria. Né? E eu não conheço ninguém no Brasil que tenha condição de fazer um trabalho de mentoria na área política como você. Né? Você tem a história da política brasileira de cor e salteado, né? Eu não tenho memória. Você tem uma memória bizarra, né? Marketing bizarro aqui, né? Você tem uma memória bizarra dos acontecimentos. Então, você tem condição de construir e transmitir esse conhecimento para o seu mentorado. Queria que você falasse um pouco dessa mentoria que você está fazendo, que vamos escrever? Vamos nos inscrever na mentoria dele? Cadastro Vai agora. ser uma honra. Vamos lá. Cadastro agora. Só me entrega o formulário. Ô, Mário, em primeiro lugar, você é uma referência para mim. Sempre foi. Muitos anos que a gente se relaciona. Você é referência em marketing. Você é um senhor comunicador. Enveredou pelo caminho da pesquisa e está dando um banho. Né? Porque eu acompanhei com você as pesquisas de 2022. A gente tinha um programa aqui, nesse mesmo estúdio maravilhoso aqui da AGR. E você foi o único instituto de pesquisa que acertou o resultado no Rio com o Cláudio Castro no primeiro turno, coisa que o Cláudio não acreditava. Eu sou testemunha que ele não acreditava. Cravou na pedra e não ficou tenso. Só cravou. Falou, cravou. Isso. Mas eu vi o sofrimento dele antes, porque é próprio do sujeito que é responsável. É isso aí. O BPM estava 80, mas a tensão na cabeça estava... Então você é referência. Você naquela eleição você acertou em cheio porque o teu trabalho é bem feito. Né? Você derrubou Datafolha, derrubou o IPEC, você derrubou Quest, que a gente brincava muito aqui com esse troço, né? E você é uma referência em pesquisa. Quer dizer, então você junta a pesquisa, você não é só um técnico de pesquisa, como é o GPP, como é o Datafolha, você junta isso ao seu conhecimento em marketing e comunicação. Então, quando você pega um dado, você trabalha com ele. Então, essa é a primeira coisa. Mentoria. Eu resolvi me aventurar por outros caminhos. Estou há 40 anos... Depois eu pago o chopp aí né? Desse elogio. Desse elogio aí. Mas é verdade. Vou deixar registrado, vou botar assim, vou mandar para os meus amigos, né? Mas, porra, cravou na pedra o Cláudio Castro no primeiro turno, porra. Não cravou? Cravou. Vou mandar a lista de transmissão para os meus amigos. Ninguém cravou. Não o mentiu. Cláudio não acreditou. O próprio governador não e levou tanto fé. é verdade que tão logo ele deu o resultado e as coisas andaram, o Rodrigo Abel, que é a cabeça pensante, estratégica do governador, procurou o Mário para fazer pesquisa.
Perfeitamente. Então, e não procurou por ser amigo, porque por ser amigo deveria ter procurado desde o início da campanha. Né? Ele procurou por conta da formação técnica e tal. Mas mentoria, eu resolvi tomar alguns caminhos, né? Depois de mais de 40 anos trabalhando com a política por paixão. Eu comecei em 1974 disputando uma vaga de assessor parlamentar no gabinete de um deputado federal. Muita história, né? Porra, 74, tinha 5 anos. Tem que respeitar. Então, e naquela época, deputado federal não tinha exército. Ele tinha duas assessorias no gabinete, ele tinha 2 secretários parlamentares, ele só podia contratar 2 pessoas. Eles normalmente davam a primeira vaga para relações familiares ou políticas e a segunda vaga para o pé de boi. Trabalhava. Eu fui para a segunda vaga, disputei, trabalhei ali, depois fui para o Banco do Brasil, pouco tempo depois com o banco. Eu fui chamado para montar a assessoria parlamentar do Banco do Brasil em Brasília, foi o primeiro caso no governo Figueiredo. Depois fui com esse trabalho para o Ministério da Fazenda. De lá desemboquei no Rio de Janeiro, em 82, ainda como funcionário do banco, cedido pelo Ministério da Fazenda para resolver a eleição no Rio. Eu fui chamado pelo governo federal para isso. E comecei a trabalhar com campanha no Rio de Janeiro em 82. Então, a gente vem com uma história longa aí de vitórias, derrotas, aprendendo mais com as derrotas que com a vitória. A vitória você não aprende. Só comemora. Só comemora. E a gente tem uma coisa aqui no Brasil, ô Jackson, que eu quero dar meu testemunho para você, que tem como é que é aquele termo, né, do sabichão, o gato mestre. Esse mercado de marketing político está cheio de gato mestre. Tá, né? muito. E esse gato mestre que tem aí por aí, eles veem um cara mais velho, né, com uma coisa ultrapassada, do passado e tal, não sei o quê. Eu vou te falar uma coisa, vou te dar um testemunho aqui, tá? Quantos anos você tem? Eu tô com 69. 69, quase Garoto. 70 anos. Parece uma... Tem energia de cara de 35, Exato. meu irmão. Mas mais do que isso, assim, eu nunca trabalhei com ninguém com uma cabeça tão moderna quanto o Jackson. Então, quando alguém fala assim, não sei quem tá velho, não sei quem tá ultrapassado, eu falei, meu irmão, desculpa, esse cara é o maior que tem. Eu defendo, né? Porque, assim, não é só a idade, é o conhecimento que esse cara amealhou ao longo do tempo, né? Quando você sentar com esse cara para ter uma mentoria com ele, você não vai ter só uma mentoria, você não vai só aprender, você vai captar aquela sabedoria, né? Você vai agregar aquela sabedoria em você, né? E quem é que vai fazer isso? É o Joaquim da Silva, é o Joãozinho do digital? Que tem 26 anos, que tem 23 anos, é o outro do Facebook? Não é, cara. Esquece. Porque, assim, no fim das contas, Jackson, a rede social é só uma plataforma. Mas o que vai para lá tem que ter a linha do mestre. Né? Não é a linha do Joaquim da Silva. O Joaquim vai e fazer eu só um tô diante do dele. mestre. Obrigado. Você é a minha opinião, não é porque você tá aqui, não. Eu só falo para todo mundo. Para mim, você é o maior do Brasil. Não Obrigado. tem igual a você. Tá? Desculpa Obrigado. te interromper. Vamos lá de novo. Não, mas é isso. Eu te agradeço muito. E eu parti para isso. Junto com essa experiência, que é experiência de vida profissional, de dedicação, porque eu gosto muito da política, me apaixonei pela política há muito tempo, vão uma série de outros estudos e pesquisas, etc. Eu vivo isso intensamente. Eu vivo isso. Se você entrar lá na minha página, lá no YouTube, você vai encontrar ali dissertações minhas sobre eleições no mundo inteiro. Eu vou acompanhando as eleições, como elas acontecem, porque eu gosto disso, eu faço isso com prazer. E cada momento que eu tenho na vida, eu vou para a política, né? Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos. Uma das visitas que eu fiz a ele mora em Ohio, em Cincinnati, eu fiz questão de descer em Washington. Fui ao Capitólio, eu não consegui ir à Casa Branca naquele momento, porque o Trump tinha fechado a Casa Branca. Mas eu fui ao Capitólio, conversei com um deputado de Ohio. Até hoje me mantenho uma relação com ele. Sei como é que as coisas funcionam por lá. Aprendi muito nisso, né? Então, eu gosto de política. Se você olhar a minha estante, é política pura, né? Minhas anotações e tal. E eu resolvi compartilhar essa experiência e tudo isso que eu tenho organizado com outras pessoas, que é o trabalho de mentoria. Gostaria até de não cobrar, mas eu preciso sobreviver. Claro. Né? Todo dia você tem que pagar boleto, pagar conta. E, às vezes, E tem gente que olha a política, Mari, e acha que nós, trabalhando com a política, nós ficamos ricos.
Alguns ficaram ricos, né? Passaram alguns dissabores também, né? Mas alguns ficaram ricos. Nós não, a gente corre atrás. Você corre atrás, eu corro atrás. A vida inteira nossa na política é isso, é correr atrás para pagar as contas. Então, montei uma mentoria. Já tenho alguns clientes, está indo bem. A gente conversa sobre isso, as diversas variáveis da política, a ciência política, ela entra nisso. Se você quer fazer campanha eleitoral, entra nisso também. A gente trabalha com isso. Dick Morris, que foi, para mim, é um grande estrategista, é o estrategista da família Clinton, né? Foi quem deu a vitória ao Bill, a primeira vitória dele para presidente. Ele tem uma frase muito interessante no livro dele que diz assim: quem quiser fazer política tem que aprender que os outros já fizeram antes. Porque a política, a estratégia na política, ela é muito repetitiva, né? Você vai vendo casos que se repetem, eles acontecem muito próximos uns dos outros. Então, eu resolvi distribuir isso, né? Compartilhar isso. Em paralelo a isso, eu também entendi que era um momento, pelo meu conhecimento da política no Rio de Janeiro, porque a política que eu convivo muito é do Rio de Janeiro. Eu cheguei a escrever um livro, né, chamado Rio Cabeça de Burro, porque eu tenho uma convicção, né? Outro dia alguém disse que era uma tese. Não, eu tenho uma convicção comprovada. O Rio de Janeiro perdeu importância econômica, perdeu importância política, virou um caos social pelas escolhas políticas que o povo faz. Não tem nada a ver com fusão, não tem nada a ver com mudança de capital, não tem nada a ver com o resto do papo furado. É efetivamente a escolha política que o povo faz. Então, em 1982, nós fizemos uma opção política no Estado pelo Brizola, pelo socialismo. E esse socialismo continua presente no Estado. Você vê César Maia, Marcelo Ricardo, você tem essa tese, né? E continua defendendo. Tanto é que agora, pela primeira vez, quando o povo dá uma cambalhota nesse sistema, né, e elege no primeiro turno um governador, passa a ter uma oportunidade, uma chance grande de virar o jogo. Mas é preciso que o governador Cláudio Castro entenda que ele não vai conseguir virar o jogo com o peso todo dos governos anteriores. Ele não pode aboletar no governo dele todo mundo que era de Cabral, de Pezão e etc. e qual, e companhia seguinte. Não cabe. Não cabe. Aí porque não dá cambalhota, né? Então, essa é uma tese. Então, com o Rio de Janeiro, eu findei criando um programa que a gente está usando como videocast, né? Começamos ele ontem, que é Amor pelo Rio. A ideia nasceu quando eu escrevi o livro com o Rubem Medina. Nós fizemos um livro, ele editou as histórias dele, e eu conheço muitas das histórias dele, porque eu comecei em 82 no Rio com ele. E fui com ele no projeto político dele até 2002. Né? Eu saí, não fiz a campanha de 2010, infelizmente aquela eleição ele perdeu, mas eu não fiz, eu já estava com o Frossar naquela época. Mas a gente escreveu uma história. E a história bonita do Rubem é que ele entrou na Câmara em 1967, foi o primeiro preso político do AI-5 em 68, ele com o pai dele, e ele foi, durante todo o tempo, atravessou a primeira eleição direta para governador, que eu estava junto, foi uma eleição do Moreira, que o Moreira perdeu em 82. Fizemos a primeira eleição para prefeito de capital, que foi do Rio de Janeiro. Fizemos a primeira eleição para presidente da República, em 89, com o Collor. Participei com ele, com Denise e etc., e com o Banco do Brasil, da Constituinte. Então, tudo isso virou um livro. A gente escreveu um livro, lançamos um livro, foi um negócio bacana. Você esteve lá, você deu um depoimento belíssimo para a gente. Foi muito bom. E ali nós começamos a conversar o seguinte: eu vou trabalhar em cima da marca Rio, para mostrar o seguinte. Eles falam sempre isso, né? O Roberto Medina fala isso, o Rubem fala, o governador fala, a imprensa bate muito no Rio de Janeiro, a imprensa bate muito no Rio de Janeiro. Mas bate porque tem razão para bater. O que a gente vai tentar mostrar nesses diálogos, né, é que o Rio de Janeiro tem problemas, mas no próprio Rio de Janeiro estão as soluções. Cara, quando você olha as favelas do Rio, que são uma grande discussão agora, por causa daquela palhaçada do ministro da Justiça, aí lá na Maré, aquela coisa toda, virou uma confusão do cão. Quando você olha, as favelas hoje, elas têm um poder econômico e financeiro independente, sem o tráfico. É trabalho de empreendedores, de gente que trabalha duro ali e que vive realidades difíceis. Por exemplo, uma coisa que eu descobri há muito tempo foi que na favela, pelo fato de não ter CEP, o microempreendedor, o empreendedor pequeno, ele tem uma dificuldade enorme, ele tem que alugar um endereço fora da favela para poder receber o que ele precisa. Puts. Né? Mas você vê, eles fizeram agora
a Expo Favela lá em São Paulo, os números são monstruosos. Então a solução está aqui. A solução não está fora daqui. O problema é achar essas soluções, buscar essas soluções. Então nós estamos com 2 projetos novos, né? Você estava perguntando. Um é o Amor pelo Rio, é um programa de videocast. A gente está desenvolvendo, está trabalhando para conversar com as pessoas. Já fizemos os primeiros, todos eles são gravados, não são ao vivo, para a gente poder trabalhar com eles. Mas principalmente a mentoria. A mentoria, eu estou apaixonado por esse trabalho, atrás de clientes. Eu queria mesmo compartilhar essa experiência, né? Fora os livros que eu já escrevi sobre política, já tem vários. E você é cientista político de formação, né, Jackson? Sou formado nisso. Mário, fiz economia e fiz ciência política. Mário, você vê, depois dessa aula, o Zezinho do Facebook, coitado. Ouviu o Zezinho do Facebook? O Zezinho do Facebook não dá. Olha só, Zezinho do Facebook. Você precisa entender que tem uma galera que está na frente, que dá aula, entendeu? Não pode ser assim, entendeu? Não adianta... Aí o nosso amigo Alberto. Tudo bem, Alberto? Alberto, Lari. Então, assim, não tem como a gente dar na sua mão, né? Uma missão dessa. Uma missão de mentoria com um cara dessa estirpe, né? Desse tamanho. Mas eu fico feliz, cara. Eu estou muito feliz com esse trabalho. E eu digo mais, Jackson. Eu não acho que você tem que correr atrás de clientes. Os clientes é que tem que correr atrás de você. O histórico desse, a gente tem uma eleição em 2024, né? Muitos querem se tornar vereadores. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a técnica. Ô, técnica, não tem como passar o nosso programa ao vivo ali para eles acompanharem? Não tem, né? Tá. A gente tem aí uma eleição em 2024, tem muitos candidatos a vereadores, candidatos a prefeito no Brasil inteiro, que os caras precisam entender o básico da política, né? Não adianta você ir para a rua vazio, você tem que, né? Então, assim, eu vejo um nicho enorme para ti, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, porque não adianta o cara só fazer uma quali ou uma quant, né? Um cara se armar do discurso correto. Ele tem que ter o background também. Exatamente. Tem que ter a sabedoria, tem que entender de tem política. que entender o que está acontecendo, o que aconteceu, né? Exatamente. E aí que entra uma ferramenta importante, que é a questão da estratégia. Você tem 1000 formas de fazer as coisas na vida. Você pode fazer abobalhadamente. Na orelhada, às vezes dá certo. Pode dar certo? Pode, é igual loteria. Não é nem Zezinho do Facebook, é o Zé Orelha, né? É o Zé Orelha, o Zé Orelhinha. Você vê, uma coisa que é importante, as pessoas... Outro dia eu estava dando uma palestra, o cara me perguntou o seguinte, estava falando sobre loteria, que eu chutei essa assim, o cara pode ver uma loteria. Aí o cara me perguntou, mas por acaso, o que você me diz sobre loteria? Eu deixo sobre o que você quer saber? Por que as pessoas jogam? Elas não jogam para ganhar. Elas jogam para sonhar em quem ganharam. Por isso que elas jogam e não ganham nunca e continuam jogando. Porque o cara sai da fila da loteria e diz, agora eu vou fazer com esse dinheiro, vou dar para minha mãe, vou dar para meus Vou xingar o meu chefe, vou pedir demissão. Aí no dia seguinte a vida continua igual e vai embora. Na política você pode fazer a mesma coisa. Você pode sonhar o seguinte, eu vou ser prefeito da cidade. E eu estou afim de ser prefeito da cidade. E como eu cumprimento o meu porteiro, eu posso ser prefeito da cidade. Entendeu? E sai candidato. Pode dar uma sorte de ganhar? Pode. Pode dar uma sorte de perder? Pode. Mas, com certeza, projeto político não vai ter. Isso eu aposto. É uma eleição só ou uma derrota só. Porque projeto político é coisa muito mais séria. Você depende de avaliar as suas oportunidades, as suas fragilidades, saber desenhar o cenário e saber mexer com os cenários. Porque muita gente diz assim, eu sei ler cenário. Ler cenário é mole. Eu quero ver mexer com o cenário. Movimentar o cenário. Movimentar o cenário. Diz, o cenário hoje diz que é a vitória de fulano. Eu vou mexer nesse cenário para virar isso aqui ao contrário. Né? A gente está nesse mercado. Eu te agradeço muito, muito. Ô, Jackson, antes do Gabriel, eu sei que o Gabriel tem um monte de perguntas. Deixa eu te atropelar aqui, Gabriel. À vontade. O cara, quando faz a mentoria com você, ele senta de frente para você e como é que funciona, assim, basicamente, essas... Primeiro, a mentoria não é uma consultoria e nem é uma terapia. Né? A mentoria é transferência de experiência. A consultoria, não. Você pode dar consultoria sobre qualquer assunto sem ter vivido aquilo. Quem dá mentoria tem que ter vivido aquilo. Assim, eu vivi isso, então eu estou dizendo a você que se você fizer dessa maneira... Eu tenho autoridade para te passar... Eu errei aqui, espero que você não erre.
Eu acertei aqui, eu espero que você acerte. E como é que a gente faz? Tem um primeiro contato, que é onde eu quase não falo, eu ouço, eu quero sentir o que é a pessoa, o que ela está vivendo. Dando um exemplo concreto, eu quero ser candidato, pensei em ser candidato. Eu vou ouvir as suas circunstâncias, o que você vive, deixar você falar. A primeira coisa, você vai ter que me convencer a votar em você. Se isso for ruim no início, eu vou ensinar como é que melhora isso. Se isso for bom, eu vou ensinar como é que faz melhor isso. Então, a partir dali, ele tem contato com os livros, eu faço indicações, né? Eu oriento sobre palestras que você precisa ouvir, filmes que você precisa ouvir. Livros. Outro dia mesmo, com um dos mentorados lá, um rapaz muito legal, eu disse a ele. Aí ele estava falando sobre esse negócio, assim, ele estava comentando sobre o negócio do Supremo. O Jair Bolsonaro não fez nada porque ele estava amarrado pelo Supremo, que sabe tudo da vida dele. Aí eu disse assim, vai assistir Luke, que é um filme que está na Netflix. Porque ali, o que é o Luke? Quem assistiu sabe disso. Ele tem um sambinha também. O que é o Luke? O Luke é uma história de um paranoico, de um doido, que ele resolveu o seguinte, ele descobre todos os seus segredos, aqueles que você não quer dizer para ninguém, e você está disposto a dar a vida para ninguém saber, e ele usa isso para você trabalhar para ele. E usa isso até para você se suicidar por ele. Então, mostrei isso. Existe uma realidade. Então, na mentoria, é um campo vasto que a gente dá. Eu mostro filmes, mostro discursos que foram feitos. Hoje mesmo de manhã, com uma moça que está fazendo mentoria comigo, estava falando de discurso, eu mostrei lá os discursos do Kennedy. Eu disse assim, verifica nos discursos do Kennedy que todas as frases são curtas. Por que são frases curtas? Porque o ghostwriting dele sabia que ele tinha um problema sério de diafragma por causa da guerra que ele enfrentou. Ele teve um problema sério. Não conseguia se prolongar muito no texto. Então, se você prolongar, você vai perder o fôlego. E se perder o fôlego, vai passar insegurança. Então, nossa mentoria, assim, tem uma tela lá, aprende, discute, e 2 exercícios. Eu digo a ele, vai para casa, vai fazer isso, vai olhar isso. Pego campanha, o caso de campanha, gestão de mandato. Peguei, por exemplo, um caso ontem com um cliente, um mentorado, para dizer, vamos analisar a gestão de mandato. Por que esse cara teve tudo no mandato, Jair Bolsonaro, e perdeu a eleição? Por que ele gerenciou mal o mandato? Aí eu trouxe o exemplo caro do George W. Bush, que o Bush começou o governo ridicularizado, ele foi eleito, tanto é que Dick Cheney foi o vice-presidente mais relevante dos Estados Unidos, porque foi vice-presidente do Bush. Mostrei aquele filme O Vice e tal, fazendo isso, e mostrando o seguinte, qual foi a grande virada do Bush? Foi quando atentaram contra as torres. Porque ele simplesmente fez o seguinte, pegou um megafone, foi lá para o local, abraçou o bombeiro e fez um discurso, dizendo que estava de joelho pela nação. Dali para frente, a vida dele mudou. Se o Bolsonaro tivesse feito isso com a pandemia, talvez fosse presidente da República. Verdade, verdade. Tem uma coisa muito assim... Primeira coisa, você é um cara de muita profundidade política, né? Eu acho que hoje você consegue tirar Tem muita... A gente tem alguns problemas. Eu não sou totalmente envolvido com política, né? O Mário sabe disso, você sabe disso. Mas tem muita gente rasa. O cara quer, o cara tem energia, tem força, às vezes tem até capital político para ajudar, mas ele é raso, ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer. A gente hoje tem uma coisa bizarra dentro da política, que é aquele time de bajuladores, palpiteiros, intermediários e gente que atrapalha o processo. Então, assim, o que eu vejo de você é um cara isento, que conhece muito, 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 muito. E é uma coisa assim, o bajulador ele vai estar lá, porque ele não quer perder aquele carguinho ou aquele negocinho que está ali sustentando ele. Mas hoje o que falta na política é um cara como você. É um cara como o Mário, que, olha, tá aqui, a orientação é essa, o diagnóstico é esse, o movimento é esse. Hoje falta isso. Então, assim, não é nem uma pergunta, é mais uma afirmação. Assim, eu acho que hoje falta gente como você e Mário no mercado político. O capital político está muito raso. Muito raso. Você vê que tudo isso que você está dizendo, isso acontece todos os dias. Eu sempre digo o seguinte, primeiro, política é profissão. Não vem com o papo que não é. Lógico. Quem não quer a política como profissão não entra nela. Então não entra. Né? Juscelino Kubitschek, quando decidiu ser governador de Minas Gerais, e tem aí um seriado muito interessante, foi
foi feito pela Globo, sobre a vida do JK. Chega um momento que ele chama a Sara, a mulher dele, entrega a roupa de médico dele, a roupa branca, diz assim, não sou mais médico. Minha profissão agora é a política. Perfeito, perfeito. A política é profissão. E como toda profissão, o Mário não é um craque, você não é um craque na profissão de vocês, tem que se dedicar, tem que saber como funciona, tem que saber como é que transfere, tem que saber como é que usa. Né? A bajulação na política ela é muito presente. Muito presente. Aí vem uma questão de gestão de mandato. O cara ganha uma eleição difícil, às vezes, assume o mandato dele, e aí ele começa a montar o gabinete dele com pessoas que não participaram da eleição dele. Não tiveram nenhuma convicção com a eleição. Tudo bem, não tenho nada contra. Mas aí o cara bajula. Aí tem um cara em Nova Iguaçu, que um dia vai ser prefeito da cidade, que é o Mário. Né? Em breve. O Mário é o rei de Nova Iguaçu, conhece tudo lá, sabe o mal que o Burnier fez, sabe o bem que o Burnier fez, sabe tudo o que acontece por lá, conhece o Rogério. E aí o Mário te ajudou na eleição, muito. Aí o Mário liga para o gabinete e diz assim, senador, eu quero falar com o senador. O senador está aí? Aqui é o Mário Marques. A menina, Mário Marques? Não sei. Não sei quem é. Ah. Mas aí se liga, aí desliga, assim, ele não vai poder atender que está em reunião, desliga. Aí daqui a pouco liga um idiota lá e diz assim, aqui é o deputado fulano e tal, quer falar com o cara. Foi até concorrente dele. Aí ele atende, puxa o saco e tal. Não existe espaço mais para amador na política. É isso mesmo. Não existe. É só olhar o que está acontecendo. Os amadores que conseguiram chegar lá saíram fora. É um mandato, né? Depois, tchau. Acabou, porque é amador. É. Não tem convivência com a política. A política é uma arte fantástica, cara. Fantástica. Pergunta o Mário, o pai dele e tal. É fantástica. É viver aquilo intensamente. Isso aí. Entendeu? É sentir as pessoas. Simão Cecim, que foi uma paixão na política que eu tive, foi o melhor político para mim de rua, de contato. Simão sabia o sentimento do cara pelo suor na mão. Esse cara está mentindo ou está falando a verdade porque a mão estava suada ou não. Entendeu? A política é isso. Eu sou um profissional dessa área, Mário é, você é o profissional na sua área. Tem que ter profissão. Tem que ser profissional, senão não vai. Perfeito. Agora, Jackson, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Queria saber o seguinte. O cara que senta na tua frente, né, e te contrata para fazer essa mentoria, que para mim eu não consigo nem chamar de mentoria, eu consigo chamar de sabedoria, né? Consegue sentar na sua frente atrás de sabedoria. Esse cara ele pode migrar da mentoria para a campanha, ou seja, você faz a mentoria e depois você pode dirigir a campanha dele? Posso, sem dúvida. Pode seguir com você, né? Pode seguir. Pode discordar também. A mentoria tem essa vantagem. A mentoria ela não é uma regra fechada. Né? Eu, por exemplo, eu estou dando mentoria para um rapaz que é do Partido Novo, eu aprendo com ele. Porque ele tem uma realidade de vida. Então, certas coisas a gente discute, debate, a gente vai trocando experiência. O que ele nunca viveu é o que eu vivi. E aí eu tento, a partir do que ele viveu, tentar ajustar nisso, tentar viver isso. E aí, terminando, só dando um exemplo muito legal, que aconteceu na minha vida profissional, quando houve a CPMI dos Correios, aquela época que o PT só tinha ladrão, depois acabou, se converteram, né, viveram uma vida melhor e tal, eles hoje estão purificados. Mas na CPMI, a Denise Frossá, aquele gigante jurídico e tal, deputada federal, foi a deputada federal mais votada do PSDB no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, a diferença entre ela e Jandira Fegali foi a segunda, dava para eleger um deputado inteiro. No meio. Foi 150 mil votos de diferença. Não tinha nada. E ela foi para a CPMI. E como é que faz isso? Alguém que não vivia política. Ela, na CPMI, ela adotou as posturas que ela conhecia. Para determinados depoentes, ela era juíza, determinados depoentes, ela era promotora, determinados depoentes, ela era advogada. Perfeito. Então, ela conseguiu fazer um belíssimo trabalho. Dentro do ambiente, nós transformamos aquele cenário da CPMI num cenário dela. E foi um show, tanto foi um show que a CPMI levou a Denise à candidatura ao governo e ela só não venceu no segundo turno porque aquele sujeito chamado Sérgio Cabral ganhou da forma que ganhou. Está voltando aí. Outro dia até o nosso amigo Tiago Prado, conversando comigo no telefone, disse assim, eu encontrei um concorrente seu, que também vai fazer mentoria, que é o Sérgio Cabral. Eu digo, aí vai ser uma concorrência desleal, porque não pode deixar o cinzeiro em cima da mesa.
Cara, te agradeço muito. Eu que te agradeço. Irmão, nós assim, que agradecemos a você, meu irmão. assim, se eu Craque. se eu tivesse a oportunidade de ficar conversando com você horas e horas e horas diárias, Vamos eu pegar faria. 3 horas com o Jackson. Vamos Top. contratar Pega 3 mentoria horas. com ele, pô. Vambora. Vamos contratar. É isso. Essa dupla que eu tô vendo aqui é fantástica. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, para terminar. Os dias melhores na minha vida é quando eu entro no elevador e encontro a equipe do Mário. Eu só não encontro o Mário com a equipe. Não encontro Primeiro o Mário ele com a manda a equipe. equipe. A equipe está sempre lá. Hoje mesmo passei por 2 moças maravilhosas, né? Você, o Eugênio e tal, mas eu sempre pergunto, e o Mário? Tá Não, vindo. Não, o Mário está pensando. Eu nunca dizem que está Tá vindo. calculando. Ele O Mário está calculando. pensando. Depois que o Mário Tá pensar, calculando. ele vem para cá. Ele tá pensando se vem, né? Meu irmão, Valeu, cara. muito obrigado. Pô, de bom, Jack, muito legal, cara. Obrigado. Ó, Obrigado, hein? Você não é só um cara que faz mentoria, você é um cara que faz a vida da E gente você melhor. é meu amigo, cara. Obrigado. É aula, Obrigado, meu irmão. gente. Obrigado. Valeu. Gente, Beijo, obrigado. pessoal. Valeu, beijo. Beijão, até a próxima.